Então vamos lá, né? Na oitava questão, A mais B mais C igual a 1. 6A menos B menos 4C igual a 1. Menos 4A mais 6B menos C igual a 0. Aí ele pede o valor de A, o valor de B e o valor de C, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o determinante. O determinante, você vai pegar os coeficientes de A, os coeficientes de B e os coeficientes de C e formar uma matriz. 1, né? Porque o coeficiente de A é 1, 6 e menos 4. Mais 1, menos 1, mais 6. Mais 1, menos 4, menos 1. E aí você vai fazer o mesmo processo que é o quê? Repetir a primeira coluna e repetir a segunda coluna. Como os números são pequenos, né? Vai ser rápido. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Menos com menos dá mais. 1 vezes 4 vezes 4 dá 16. Menos com menos dá mais. 1 vezes 6 vezes 6, 36. Mais com mais, mais. Menos, abre parênteses, a segunda parte, né? Que é a diagonal secundária. 1 vezes 1 vezes 4. Então, dá mais 4. Menos com menos, mais. 1 vezes 4. 4 vezes 6, 24, né? Mais com menos dá menos. E 1 vezes 6, 6 vezes 1, 6. Menos 6. Tira do parênteses. Mais 1, mais 16, mais 36. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. Menos com mais dá menos. Então, somando tudo, né? Você pode usar a calculadora, dá 79. Esse é o determinante geral. Aí eu tenho que achar o determinante de A. Como a gente já viu no exercício anterior, eu vou pegar a primeira variável, eu vou pegar o resultado do sistema e colocar no lugar do coeficiente das primeiras variáveis. Da primeira variável. Então, é 1, 1 e 0. Então, eu vou colocar 1, 1 e 0 no lugar dos coeficientes de A, que seria 1, 6 e 4, menos 4. E a outra parte repete, ó. Mais 1, menos 1 e 6. 1, menos 4, menos 1. Repete a primeira coluna, repete a segunda. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Menos com menos dá mais. 1 vezes 4 vezes 0 dá 0. 1 vezes 6 vezes 6 dá 1 vezes 1 vezes 6 dá 6, né? Aí eu tenho aqui, ó, a diagonal secundária. 1 vezes 1 vezes 1 dá 0. Vezes 0 dá 0. 1 vezes 4 dá 4. Vezes 6, 24, né? Mais com menos dá menos. 1 vezes 1 dá 1. Vezes 1 dá 1. Mais com menos, menos. Tira do parênteses, né? 1, 0, 6. Menos, né? Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. 1 mais 6 é 7. 7 mais 1 é 8. 8 mais 24, 32, né? Então, eu fiz aqui o DA. Então, tá aí o DA. Agora, vamos para o DB. Virando a página. O DB. Deixa eu colocar isso aqui. Então, o DB, você vai pegar 1, 6 e menos 4. O resultado do sistema você vai colocar no lugar do coeficiente da variável B. Eu coloco o resultado, que é 1 e 0. 1 e 0. 1 menos 4 menos 1. Repete a primeira coluna, repete a segunda coluna, né? Que é 1, 1 e 0. Multiplica a diagonal principal, que dá menos 1. 4 vezes 4, 16, mais 16. 6 vezes 0 dá 0. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 4 vezes 0 dá 0. 1 vezes 6 dá 6. 6 vezes menos 1, menos 6, né? E tira do parênteses, né? Primeira parte você só escreve. Menos com menos, mais. Menos com mais, com menos, mais. Então, somando tudo, 16 mais 4, 20. Mais 6, 26. Menos 1, 25. O DC vai ser a mesma coisa, né?
1, 6 e menos 4, que é o coeficiente de A. 1, menos 1 e 6, coeficiente de B. E no lugar do coeficiente de C, eu coloco o resultado do sistema. 1, 1 e 0. Repete a primeira coluna, repete a segunda coluna. Multiplica, né? 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 4 dá 4, negativo, né? Que é mais com menos, menos. 6 vezes 6, 36. 1 vezes 4 dá 4, menos com menos dá mais. 1 vezes 6 dá 6. 1 vezes 6 vezes 0 dá 0. Tira do parênteses, né? Menos com mais menos, menos com mais menos. Menos 4 com menos 4, menos 10. Menos 10. Ó. Menos 4, menos 8, né? Menos 8 com menos 6, menos 14. Mais 36, menos 22. Bom, aí eu acho o A, né? O A é o quê? É o dA sobre D. Vocês viram que o dA deu 32 e o D é 79. Então não tem como dividir, pode deixar assim. O B é dB sobre D. O B deu 25, né? Que nós acabamos de fazer aqui. E o D é 79. 25 sobre 79. DC. Opa. O C é o DC sobre D, que é 22 dividido por 79. Então, é uns números, né? Meio estranho, meio grandes, mas é normal, né? Agora, esse é um problema, né? E problema, a gente tem que escrever primeiro o sistema, depois escrever o determinante e depois resolver, né? Então, no problema, falava o seguinte, que tinha a cor verde, o prato verde, o prato amarelo e o prato branco, né? Aí eu chamei o prato verde de X, o prato amarelo de Y e o prato branco de Z. Podia colocar também V, A, B, não tinha problema. Mas a gente já está acostumado a fazer X, Y e Z, né? Fica mais fácil. Então, na mesa A, foi 3 pratos verdes, 2 pratos amarelo e 4 pratos branco. Aí a pessoa pagou 88. Na mesa B, foi 2 pratos verdes e 5 branco. Não teve prato amarelo, então não teve, eu coloco 0. Porque eu tenho que fazer aqui, ó, no determinante, né? 0Y. Na mesa C, teve 4 pratos verde, 1 prato amarelo e não teve prato branco, então eu coloco um Z. O 0Z, né? Eu não posso colocar só o Z, tem que colocar 0Z, porque não teve prato, teve 0. E pagou 58. Então eu quero saber qual é o preço de cada prato, né? No caso aqui, só do prato branco. Se é só do prato branco, eu tenho que fazer só o D e o DZ, que é o branco. Então, o D é 3, 2 e 4, 2, 0 e 1, 4, 5 e 0. 3 vezes 0 é 0. 2 vezes 10, 2 vezes 5, 10 vezes 4, 40. 4 vezes 2, 8, né? Menos 4 vezes 0 é 0. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 0 é 0. Então, tem 48 menos 15, né? 40 mais 8, 48. Menos 15, 33. Beleza. Aí eu vou achar o quê? O prato, o DZ, né? Que é do prato Z. Então, a primeira coluna é normal, né? 3, 2 e 4. A segunda coluna, 2, 0 e 1, normal. E a terceira coluna, que é do Z, eu coloco o resultado, né? 88, 64, 58. Vou repetir a primeira coluna e a segunda. Multiplica, né? Primeiro vai dar 0. 2 vezes 64 vezes 4 dá 512. 88 vezes 2, 176. Menos, né? 0, porque 88 vezes 0 dá 0.
3 vezes 64, 192. 4 vezes 58, 232. Desculpa. Aí eu tenho DZ 0, 512, 176, mais com menos dá menos, mais com menos dá menos. Subtraindo tudo, né? Somando e subtraindo dá 264. Pode fazer na calculadora direto. E aí eu vou achar o valor do prato branco, que eu usei. É DZ sobre D. 264, que é o DZ, dividido por D, que é 33. Então dá R$ 8,00 o prato branco. Se tivesse pedido prato amarelo, aí eu teria que fazer o D e o DY. Se tivesse pedido prato verde, aí eu teria que fazer o D e o DX. Então a gente vai fazer só o que precisa, né? E na última questão, né, que é a mais fácil de todas, é trigonometria no triângulo retângulo. A gente já sabe que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa e tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Só que nesse caso, né, o avião ele saiu fazendo um ângulo de 40 graus, né? Ele decolou fazendo um ângulo de 40 graus. E ele já tinha percorrido 8.000 metros. Então, qual é a altura dele, né? Então, como no desenho aqui, eu tenho a hipotenusa, né? Que é a parte maior do triângulo. E tem o cateto oposto, que é a altura. Então, eu vou usar o seno. Seno de 40 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 40 já está aí no problema, que é 0,64. Então, vai dar o quê? H, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. Multiplicando cruzado, né? A altura é 0,64 vezes 8.000 metros, que é 5.120 metros, né? Que é essa altura aqui, né? A altura que o avião está no momento em que ele completou 8.000 metros de voo, né? Ou seja, ele completou 8 quilômetros, né? Então ele estava a 5 quilômetros e 120 metros de altura. Bom, então essa é a correção da atividade. E aí é só estudar, né?